E disse aos que vendiam pombas, Jesus disse: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. Li o capítulo 2 do Evangelho de João, verso de número 16. E sugiro a todos que ouvem esta mensagem que, por gentileza, leiam os versos de número 13 até o 25º verso desse capítulo 2, para que possam ter assim um contexto geral de toda a nossa conversa no dia de hoje. Bom, a Milo Fernandes, conhecido demais de todos nós, em das suas sacadas geniais, ele diz que antigamente o segredo era a alma do negócio, e que hoje a alma é o segredo do negócio. E partindo desse recorte, a gente dá uma olhada nesse texto e percebe que não existe nada mais contemporâneo do que essa mensagem de Jesus, esse ato de Jesus no templo. Ele chegou numa visita ao templo e quando viu os vendilhões, aqueles que tratavam de fornecer animais para os sacrifícios na época dele, fazendo comércio. E ele é tomado de uma ira incontida, segura um chicote, sai derrubando as mesas e expulsando os vendilhões do templo. E pede que aos vendilhões de pombas, especificamente aqui no texto, que não transformassem a casa do pai numa casa de negócios. E aqui ficam algumas lições importantes para a gente. Primeiramente, os homens sempre necessitaram de terem mediações com o sagrado. O sagrado é muito maior do que todos nós, ele é incompreensível. E diante do sagrado, a primeira reação humana é de medo. Lembre-se que quando os anjos se manifestavam no Novo Testamento, a primeira palavra que eles diziam àqueles a quem eles se apareciam: não temas. Porque diante do sagrado a nossa tendência é de adoração ou de pavor. Nós não temos, nossos sentidos não captam isso o tempo todo. Portanto, é o mistério que se coloca diante de nós e dá um circuito e nós ficamos preocupados e não sabemos como reagir. No entanto, para resolver essa questão, os homens criaram um processo chamado religião. A palavra em si significa religar, mas a religião que eu refiro aqui é aquela que tenta ser a mediação entre o sagrado e os homens. E dessa maneira, os homens ouvem aqueles que se dizem ou que são apresentados como sendo os portadores autorizados para a transmissão ou para fazer esse link dessa relação com o próprio Deus. Enquanto isso é feito de uma forma honesta, transparente, de uma forma que realmente obedeça aquilo que Deus mandou fazer, não há nada de ruim. Existem grupos religiosos sérios, maduros e abençoados. No entanto, quando a religião se torna um caminho de poder, e todo poder é possessivo e de manipulação, ela deixa de fazer o link com Deus e se transforma em idolatria e comércio. Aquilo que está escrito no Apocalipse, capítulo 17, se não me engano, até de almas fizeram comércios. Então, as almas se transformaram, nos tempos de hoje, um produto de altíssimo valor agregado. Se você conseguir ter uma multidão a qual você domina e manipula, você necessariamente pode se tornar uma pessoa muito rica, porque essas pessoas, de uma forma quase cega e estúpida, fornecerão seus bens, sua dignidade, sua vida, para que você seja diretor de consciência delas e tome ou expolie quaisquer posses que possam ter. Vejam da janela da sua casa os grandes impérios chamados evangélicos na sua cidade. Vejam como pessoas simples sustentam vidas bilionárias de farsantes. Jesus chega exatamente nesse contexto. Primeiro, ele diz que existe a possibilidade, não transformem.
a casa do Pai ser um covil de ladrões. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para que os nossos ritos, nossas reuniões, nossas conversas a respeito de Deus não sejam transformadas em meios de manipulação daquilo que entendemos ser sagrado, para explorarmos o nosso próximo. A conversa do povo de Deus, a reunião do povo de Deus, é para edificação, é para submissão aos ensinos das Sagradas Escrituras, é para louvarmos juntos, para sermos edificados juntos e, acima de tudo, no meio de todos nós, nessa convivência, experimentarmos o amor de Deus que excede todo o entendimento. O que passa disso é manipulação barata, é roubo, é apropriação indébita da fé. Uma segunda informação que o texto nos deixa com muita clareza é que toda a fé, toda a nossa salvação, toda a nossa relação não se dá em cima de coisas mortas, ou coisas criadas pelos homens, ou rituais, ou quaisquer outros fundamentos que sejam. O fundamento da nossa relação com Deus se dá na fé de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Vejam essa contenda que aparece aqui. Ele diz: destrua esse templo e o reconstrua em 3 dias. E todo mundo sabe que as construções do templo têm pedras que pesam toneladas e inúmeras, imenso aquele templo. E o texto diz que ele se referia à sua própria ressurreição. Então o fundamento da fé cristã está no Senhor ressurreto, Jesus vivo. Lembre-se, no Novo Testamento, dificilmente alguém teria lido toda a Bíblia. E os livros que nós temos, que depois se formaram e nós os aceitamos como canônicos e como a Bíblia na parte do Novo Testamento, dificilmente alguma igreja do 1º século ou do 2º século tenha tido a oportunidade de ler todos estes livros. Então, onde baseava a fé? A proclamação: o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos e vive. E quando invocavam o nome do Senhor, experimentavam a bênção da sua presença. Jesus está vivo em nosso meio. As Escrituras não são o fim, não são fim em si mesmas. As Escrituras nos apontam a Jesus. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, diz Jesus. Nós não somos bibliólatras, nós não adoramos a Bíblia. Nós adoramos a Jesus de Nazaré e somos salvos por Jesus de Nazaré e não pela Bíblia. Então, a Bíblia nos dirá que o Senhor está vivo e nós podemos ter uma experiência viva com esse Senhor ressurreto. As religiões hoje em dia estão fadadas aos seus fins, às suas consequências. Mas nós podemos ainda no dia de hoje, nos dias atuais, experimentarmos uma relação verdadeira, viva, alegre, pacífica com o Senhor da vida, Jesus de Nazaré. Deixamos de lado esses rudimentos, essas tranqueiras que tentam nos colocar escravos de ritos ou de pensamentos humanos e nos curvemos diante daquele que diz que todo que invocar o seu nome será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Bênçãos do nosso bom Deus. Paróquia Cast é o podcast semanal da Paróquia Reformada. Visite-nos, sua presença nos alegrará. Bênçãos do nosso bom Deus. Sempre
suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um salmo.